Então ela leu para nós duas histórias. A primeira delas fala de um jovem que era rico. E esse jovem rico veio conversar com Jesus. E o que perguntou para Jesus? O que eu faço para entrar no reino dos céus? E aí ele fala, olha, se você quer uma vida perfeita, uma vida boa, primeiro você se desfaz de tudo que você tem. Mas antes, ele perguntou o seguinte, você conhece os mandamentos? O jovem falou, honrar o pai e a mãe, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, e foi falando os mandamentos. E aí ele fala, a vida toda eu tenho seguido esses mandamentos. E Jesus falou, se você quer ser perfeito, vende tudo que tem e dá ao pobre, e depois vem e me segue. O que Jesus estava falando? Para que ele se desfizesse dos bens materiais, se ele quisesse ser perfeito, e viesse a segui-lo. Porque pelo menos na época de Jesus, para que a pessoa pudesse seguir a ele, servir a ele, era necessário se despreocupar das coisas materiais. Uma pessoa que segue Jesus na época do Cristo, que tinha de sair de cidade em cidade pregando, tinha de dar um exemplo. Exemplo de quê? De caridade, de amor ao próximo. E o jovem era muito apegado à sua riqueza. Por isso que Jesus falou para ele se desfazer de tudo que tinha e dar para os pobres. É o teste dele. Só que o rapaz, segundo a história dele, era um jovem rico. E aí não quis ficar sem a fortuna dele. E aí Jesus, conversando com os discípulos, fala, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque as pessoas arraigadas, presas ao dinheiro, à fortuna, às vezes valorizam mais os bens materiais do que o próximo. E nós temos de ter esse desprendimento, olhar para as pessoas ao nosso redor, ver a necessidade deles e, na medida da nossa capacidade, nós devemos ajudar. Por que na medida da nossa capacidade? Porque nós não sabemos tudo. Às vezes a nossa ajuda pode ser prejudicial. Ficar dando dinheiro para uma pessoa desequilibrada pode significar que a gente está contribuindo com o desequilíbrio dela. Então, às vezes, a gente tem que fazer o papel de pai. O pai nos dá tudo o que a gente quer? Não. O pai nos ajuda, porém deixa a responsabilidade de estudar, trabalhar nas nossas mãos. Ele nos dá meios, mas não soluciona os nossos problemas. Um pai e uma mãe que dá todas as coisas para os filhos, atrapalha a vida dos filhos, porque o pai e a mãe um dia vai morrer. Um dia vai estar ausente da vida dos filhos. E o filho vai ter que aprender a se virar. Então o pai e a mãe que são bons, o que faz? Ajuda um pouquinho, dá um pouquinho de dificuldade, né? E assim a criança, desde pequena, vai aprendendo que tem que ajeitar as próprias coisas, cuidar das próprias coisas, buscar o próprio dinheiro, tá?